discutindo isso tudo, olha o que eu aprendi essa semana, conversando com outras pessoas e passeando pela rua. Normalmente nas quintas-feiras eu faço propositalmente isso, eu vou pro shopping. O point de Volta Redonda é o shopping. Então eu vou pro shopping e normalmente eu vou com o Thiago. O Thiago é candidato a vereador, deputado, senador, imagina, ele é candidato. E ele conhece todo mundo. Então para sair da porta do shopping até a praça de alimentação a gente demora 1 hora quase. E aí olha que interessante, as pessoas veem as coisas online, no Facebook, basicamente o seu testemunho. Porque hoje em dia já não dá para fingir mais, colocar um negocinho no Facebook e viver outra coisa. Não tem como. As pessoas descobrem, principalmente numa cidade pequena. E aí eu descobri que a gente não precisa evangelizar ninguém. E aí, pesquisando, eu percebi que Jesus nunca evangelizou ninguém. Olha que coisa louca. A gente cresceu dentro da igreja falando em evangelizar, fazer evangelismo. E eu percebi que Jesus nunca intencionalmente evangelizou ninguém. O que ele fazia? Ele ia andando, dando testemunho, fazendo milagres, curando as pessoas. E a multidão vinha atrás de Jesus. Aí quando a multidão chegava, falava assim: quem é esse? Com que autoridade? Da onde você veio? Quem te enviou? Então Jesus ele só respondeu perguntas. Jesus nunca criou algo assim, ó, pá. Paulo fez, João Batista fez, mas Jesus mesmo nunca evangelizou ninguém intencionalmente. E eu descobri que nós não precisamos evangelizar se evangelizarmos a nós mesmos. Se a gente deixar o evangelho, esse amor que a gente discutiu entrar e passarmos a viver isso de verdade, não de mentirinha. Na semana passada a gente descobriu, é fácil fingir que é crente. A gente vem no culto, levanta a mão, canta a musiquinha, todo mundo acha que você é crente. Isso é fácil. Mas se a gente deixar o evangelho entrar mesmo, se desfazer das coisas materiais, quando alguém fala assim, eu estou precisando de algo, ao invés de você falar, vamos orar, você já põe a mão na carteira e chega junto. Esse evangelho, esse daí, se a gente fizer isso, a gente não precisa evangelizar ninguém. Sabe por quê? Porque as pessoas vão chegar e falar assim, aqui, mas por que você fez isso? De onde você tirou essa ideia? Aí é a hora de você explicar. E assim as pessoas vão chegando, cara. A maioria de vocês aqui eu nem conhecia antes. Como que vocês vieram parar aqui? Porque um vai falando pro outro, ó, tem um cara pregando uma mensagem diferente aqui, cara. É uma igreja meio doida aí, que os caras começam com a palavra, né? E as coisas vão espalhando. A curiosidade natural das pessoas vai chegando, e aí é a oportunidade da gente falar do reino. Então, nós não precisamos evangelizar ninguém, desde que a gente se evangelize. Se todo dia a gente internalizar isso, né? Essa é a proposta. E aí, falando da mensagem de hoje, na semana passada, ainda tratando da série, num pedaço da mensagem, se você quiser acompanhar online, a gente discutiu um tema. Para quem não está acostumado com a igreja, é bom a gente explicar. A gente discutiu a diferença entre o tempo antigo e o tempo de hoje. Dentro da igreja, os crentes gostam de falar isso da lei e da graça. O que era a lei? A lei é o seguinte: eu faço, portanto Deus me ama. Era assim. Ou seja, tinha um conjunto de leis, o Antigo Testamento, que a gente chama, que os caras tinham que seguir tudo aquilo ali à risca. Ó, no domingo você tem que ir na missa da hora, no domingo você tem que ir no culto da hora, você tem que trazer tanto de dinheiro, você só pode fazer isso e aquilo, é tudo negativo, a gente discutiu isso. E a graça, o tempo que a gente vive hoje, depois que Jesus veio, é quando a gente recebe as coisas sem merecer. Então a nossa salvação, por exemplo, em Cristo, a gente recebeu sem merecer, esse é o tempo de hoje. A gente discutiu a diferença entre lei e graça. Porém, embora nós saibamos que a lei, a graça é muito melhor que a lei, que a graça é de graça, ninguém precisa fazer nada para receber, ainda tem gente que se preocupa com a lei. Então, como nós estamos ensinando uma série de mensagens, eu acho importante a gente discutir qual é o papel desse amor dentro da lei. E aí eu vou chamar a mensagem de hoje de o amor contra a lei. É um trocadilho, mas isso vai facilitar para você lembrar. O amor que é contra a lei. Não a respeito de quebrar a lei, mas a respeito de ser tão superior à lei, que a lei já não significa mais nada. Hoje nós vamos aprender isso daí. O amor que é contra a lei. Nós vamos ler um texto que está em Romanos, capítulo 13. Mais uma das coisas que nós fazemos diferente aqui na capela, é que você vai ver que as mensagens são bem simples. A gente entende que o domingo é um dia para a gente se reunir, para a gente se encontrar, mas as mensagens são muito simples. Você provavelmente não vai achar o melhor professor aqui. As mensagens são simples. Por quê? Porque Jesus era simples. Jesus ele falava, às vezes ele dava uma ideia, uma analogia e deixava para a galera pensar. E desse jeito, eu acredito que a gente vai aprender muito melhor. Então nós vamos ler Romanos 13.
capítulo é 13, se você tem uma Bíblia de papel, você pode abrir, se sua Bíblia digital, você pode ligar. Se você não trouxe Bíblia, vai aparecer aqui já já. Mas antes da gente chegar em 13, eu sempre tenho o costume de explicar o que está acontecendo na Bíblia, para você entrar dentro da história como eu. E aí eu vou te adiantar, hoje vai ser um negócio um pouco diferente, mais diferente do que o normal. Por quê? Porque já vou fazer um negócio aqui que não é normal dentro das igrejas. Então já se prepara aí, vou fazer um negócio que não é normal. Antes de chegar no capítulo 13, quem escreveu essa mensagem aqui, o livro de Romanos, que você acabou de abrir aí, é uma carta. É como se esse cara que escreveu aqui, Paulo, ele era romano, ele era dessa cidade, mas ele nunca foi visitar essa cidade depois de ter se convertido, como a gente diz nos dias de hoje. Ele recebeu esse evangelho, mas ele não conseguiu voltar na cidade dele, porque já quando ele recebeu, ele foi preso, e aí deu um rolo, enfim. Ele descobriu que tinha uma igreja em Roma, na cidade lá hoje, ainda é Roma, onde tem lá a Basílica de São Pedro, o Vaticano. Ele descobriu que tinha uma igreja começando lá, há 2000 anos atrás. E aí ele fala assim, vou escrever uma carta para essa galera, porque eles não entenderam algumas coisas. E aí ele escreve a carta e ele diz, olha só, eu sou um de vocês, eu recebi esse evangelho aí, então entende isso aqui, ó. Aí ele começa a discutir. Então ele discute várias coisas. Ele discute até chegar no capítulo 13, a carta tem 16 capítulos, mas originalmente ela não tinha capítulo. Até chegar na parte que nós vamos ler, ele fala, por exemplo, isso tudo serve para preparar você para entender o que a gente vai discutir sobre amor. Ele fala que os ouvintes da lei não são considerados justos, só os praticantes. Porque a galera de Roma, eles eram muito preocupados com a lei. Eles eram ali, estritos. Então Paulo fala para ele, olha só, ouvir a lei só não adianta nada. Você tem que praticar a lei. Aí ele fala outra coisa. Além disso, ele fala, todos nós pecamos. O que é o pecar aqui? No contexto de Paulo, a palavra pecar é fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Mas no contexto de Paulo, ele está dizendo assim, ó, existe a lei. Para vocês que pensam como na lei, que pensam, se eu obedecer, Deus me ama, todo mundo já errou, ninguém conseguiu cumprir a lei. Nem ninguém vai conseguir nunca. Ele está, na verdade, recitando um salmo, que já vinha muito tempo antes dele. E ele fala, ninguém vai conseguir cumprir a lei. Todo mundo pecou. E esse versículo é famoso, para você que vive na igreja, que já frequenta a igreja, você já deve ter ouvido falar esse versículo. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, eu não mereço, eu não posso nem estar na mesma presença. Paulo fala isso aí, ó. Então a galera que está lendo fala assim, pô, eu sou advogado, eu tenho que cumprir a lei. Pô, mas ninguém cumpre a lei. Agora ficou difícil. Aí ele fala mais o quê? Ele fala várias outras coisas, até chegar no capítulo 12. Ele fala que a lei não vale mais nada. Lá no capítulo 7, mais ou menos, ele chega assim e fala só, mas aqui, tudo que você aprendeu da lei não vale nada. Por quê? Porque quando chega no 8, ele fala, porque não há nenhuma condenação mais. O que é a condenação? A condenação é uma palavra-chave para quem está querendo seguir a lei. Se você quebra a lei, você é condenado. Se você mantém a lei, você não é condenado. Aí Paulo fala assim, embora ninguém cumpra a lei, não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Aí a gente faz assim, estou tranquilo, porque eu estou em Cristo, então eu não preciso mais cumprir a lei. E aí ele para no capítulo 8, ele começa a discutir umas questões sobre salvação. No capítulo 12 ele volta e ele mostra algumas coisas sobre as características do cristão. Basicamente, se você seguir tudo isso que nós estamos falando do amor, você não vai ter problema nem com a lei, nem com a graça. Aí no capítulo 12 ele fala das marcas do cristão. Olha só que interessante, só para preparar você. Ele fala assim, tem um amor genuíno, olha a palavra aí de novo, amor genuíno. Ame ao próximo como amor de irmão. Tenha nojo do que é mal, retenha aquilo que é bom. Se alegre na esperança, paciente nas dificuldades, ore sempre. É bom, ore sempre. Muitas vezes a gente esquece dessa parte. Abençoe os que te perseguem. Tenham sempre um sorriso para compartilhar e um ombro para entregar. Estou lendo uma versão transformada. Né? Aí ele diz assim, tenha paz com todo mundo. Olha como é que isso aqui se aplica para a gente hoje. Tenha paz com todo mundo. Não guarde rancor de ninguém. Deixe Deus resolver essas questões. Muito pelo contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Para seguir esse evangelho é isso aí. As marcas. Aí toda essa história se passou. Imagine se você estivesse lendo essa carta. Se você fosse aquela pessoa preocupada com a lei. Aí Paulo chega no capítulo 13, que é onde nós vamos ler.
Nós vamos ler esse versículo, capítulo 13, versículo 8 a 10. Vou ler para você e aí a gente começa a mensagem. Diz assim, ó, versículo 8 até o 10, do capítulo 13. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, aquilo que a gente estava discutindo, aquela grossura toda, não adulterarás, não matarás, não furtarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Então hoje nós vamos falar dessas questões. O amor é o cumprimento da lei. Primeira coisa que ele diz: não devam nada a ninguém. Paulo aqui começa a falar sobre, nos dias de hoje, se Paulo estivesse vivo, ele ia falar assim: olha só, quem tem cartão de crédito aí? Todo mundo ia levantar a mão, certo? Eu tenho uma implicância no cartão de crédito, mas é questão contextual. Mas eu falo com a galera que fala: ó, crente não deveria ter cartão de crédito, porque a Bíblia diz que todo mundo que pega emprestado vira escravo do dinheiro. Eu sei que todo mundo tem cartão de crédito, né? Mas a gente não deveria ter. E aí, se Paulo tivesse vivo, ele ia falar assim: olha só, quem tem cartão de crédito aí? A galera ia levantar a mão e ia falar assim: quebra e paga, não usa mais. Mas como? No nosso contexto não tem como viver sem cartão de crédito? Tem, vai, claro que tem. Quebra e não paga mais. Não devo nada a ninguém. Paulo está dizendo o seguinte: gente, paga tudo que vocês têm que pagar, cara. Não deixa débito nenhum. A única coisa que vocês nunca vão conseguir pagar é o amor ao próximo. O amor ao próximo não tem como você pagar. Fala assim: ó, já paguei meu débito, hoje eu já amei demais. Chega, ó, já pratiquei minha boa. Não tem um negócio que a gente falava assim antigamente: já fiz minha boa obra de hoje. Isso aí não existe, cara. No verdadeiro reino isso não existe, porque o débito do amor a gente nunca paga. Ah, eu fiz isso, tem que fazer mais aquilo outro. Pô, não tem descanso, vai vir outro. Não, vai vir outro. É assim que funciona. Então, ele diz: exceto o amor uns pelos outros. E olha só que legal, isso daí funciona para os dois grupos: para quem é religioso e para quem não é religioso. Porque olha só, se você é religioso, você fala assim: não, tem que cumprir a lei. Eu tenho que ir na missa, eu tenho que ir no culto, eu tenho que dar tanto, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Sabe esse sentido de obrigação? Se você é religioso, se você vive essa vida, tudo bem, não tem problema. Para você serve. Porque agora você não precisa decorar mais 613 leis. Só precisa decorar uma: amar o próximo. Se todo dia você sair de casa e falar assim: hoje eu vou amar o próximo, como a mim mesmo, vou dar tudo que eu tenho, cara. Hoje eu vou viver esse amor. Pronto, você cumpriu a lei. E para quem não é religioso, para quem não vai à igreja, para quem não gosta, para quem é ateu, vocês conhecem o termo ateu? O cara fala assim: não existe Deus. Os ateus têm uma outra desculpa. Ele pode falar assim: pô, se eu quiser tornar o lugar que eu vivo um lugar melhor, o que eu preciso fazer? Você pode inventar um monte de estratégia, um monte de programa, mas a receita é básica: amar o próximo como a si mesmo. Mesmo sem crer em Deus, sua casa vai virar um lugar melhor, sua empresa vai virar um lugar melhor, sua escola vai virar um lugar melhor, tudo vai ficar melhor, porque tudo aquilo que você dá, volta. Uma hora volta. Então, para o religioso e para o não religioso, funciona. Esse mandamento funciona para os dois. E aí é o seguinte: lembra que eu falei para você no começo da mensagem que eu ia fazer um negócio diferente? Vou pedir uma licença agora para fazer um negócio diferente. Não é normal, eu vou garantir para vocês. Tem um amigo meu, muito chegado meu, ele canta rap. E eu não canto rap, não sou artista de rap. Mas eu liguei para ele e falei: pô, Cacau, manda essa base para mim aí, eu vou fazer um negócio louco. Nunca ninguém fez isso na igreja. Eu vou fazer um negócio louco. Por quê? Eu vou quebrar todos os paradigmas agora, de uma vez por todas, para que a gente já estabeleça isso daí. Eu vou cantar a primeira parte dessa música. Eu vou cantar para você entender qual é o padrão desse amor que a gente fala. Eu não canto, tá? Por isso que eu escolhi o rap. Se fosse uma música com melodia, todo mundo ia sair correndo para aquela porta ali. Mas eu vou mostrar para você, presta atenção na letra. Eu vou colar, eu escrevi a letra, e também não vou cometer uma gafe dessa. Os caras estão gravando, depois o Cacau vai ver a música e fala: pô, você estragou minha música. Mas o Thiago falou que para cantar rap eu tenho que pôr boné, né? Claro. Eu falei, cara, que um dia eu ia pregar de boné na igreja, a galera não acreditou em mim, então eu vou pregar de boné. Yes. A música é assim, ó.
Amar como ele amou, sentir como sentiu, pensar como pensou, ouvir como ele ouviu, falar como falou, fazer como ele fez, andar como andou. Jesus, o Rei dos Reis, me diz como viver em paz no meio da guerra, pois o mal prevalece e domina a terra e a violência se expande para os que fazem o bem. E quem corre pelo certo é considerado ninguém, que tem que suportar desprezo e humilhação. Os amigos verdadeiros não pra contar no dedo de uma só mão. Ninguém faz questão de te ouvir, só te ignora, só te procuram quando a situação piora. Quando você tá no veneno, ninguém quer nem saber. Não te procuram, não ligam, fingindo não te conhecer. Eu ouvi falar de alguém que por Deus foi escolhido, que veio a favor de todos, até dos desmerecidos. Amou a todos, até os que foram excluídos. Seu amor foi tão grande, mas mesmo assim foi punido. Mas tal punição não foi o suficiente para acabar com esse amor que até hoje é existente, tão grande, ao ponto de perdoar muita gente, até aqueles que no passado puniram injustamente. Aí você que se autodenomina Jesus, pede pro seu Deus uma luz, pra ele te tirar da cruz. Ou será que de você o seu Deus se esqueceu? Você não é o Rei dos Reis, tiozão? O que aconteceu? Salvou os outros, agora não pode nem se salvar. Você não é o Rei dos Reis? Pede pra ele te livrar. Tá com sede? Então tome vinagre pra você tomar. E aí ele vai cantando, vai cantando. Aí Jesus, meu amado, meu reino não é neste lugar, mas em breve à direita do poder você verá o Filho de Deus vindo sobre as nuvens com grande glória, pois eu fui enviado para mudar toda a história. Preguei o amor e a caridade, passei minha mensagem, mas perdoe os que não entendem, pois não sabem o que faz, pois a minha parte eu fiz. Eu passei o meu recado, entregue tudo em suas mãos, Pai. Tá tudo consumado, amar como ele amou, sentir como sentiu, pensar como pensou, ouvir como ele ouviu, falar como falou, fazer como ele fez, andar como andou. Jesus, o Rei dos Reis, amar como ele amou, sentir como sentiu, pensar como pensou, ouvir como ele ouviu, falar como falou, fazer como ele fez, andar como ele andou. Jesus, o Rei dos Reis. Sacou? Quando eu ouvi essa música há muito tempo atrás, eu falei, pô, essa música vai dar uma mensagem. Já tinha falado isso para ele há muito tempo. Essa música vai dar uma mensagem. Por quê? Esse é o padrão do amor que Jesus quer que a gente ame. Ah, mas é muito difícil amar como Jesus, nós não somos Jesus. Essa é a pegada. Pô, a gente tem que se comparar com quem a gente consegue. Não, não é isso. Tem um texto da Bíblia que é interessante, Mateus 5,48. Jesus fala assim, sede perfeitos, porque o meu Pai é perfeito. Esse é o nosso objetivo. Pô, mas você quer ser perfeito? Não. E você? Porque a gente tem que aprender que esse amor vai além das aparências. Vai além da cor. Vai além da condição social. Esse amor vai além de todas essas coisas. Esse amor é muito maior que tudo isso. Aí Paulo fala, pois aquele que esses mandamentos, não matarás, não adulterarás, todos esses mandamentos, eles se resumem neste mandamento: ame ao próximo. Tem muita gente que fala assim, mas eu sou uma boa pessoa, eu não mato, eu não roubo, não bato minha mulher, eu sou uma boa pessoa. Não, o resumo é esse: ame ao próximo. Você não precisa se preocupar com o resto, só ame ao próximo. Olha que interessante, por que você acha que Paulo, volta ali para mim só um pouquinho, por que você acha que Paulo deu esses mandamentos? Porque a lista dos 10 mandamentos famosos tem mais mandamentos que esses. Ele fala assim, esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E todos os outros mandamentos se resumem neste mandamento. A maioria dos estudiosos acha que Paulo escreveu isso daqui porque esses são os mandamentos do nosso convívio social. O nosso convívio social está resumido ali: não roube, não mate, não cobice. E aí Paulo fala isso. Por quê? Para dar um lembrete para nós que o convívio social depende só de uma coisa: amar ao próximo. Todos os mandamentos se resumem neste. Aí Paulo dá um lembrete. Ele fala assim, o amor ao próximo não faz mal para ninguém não, tá? É como se ele estivesse escrevendo a carta, se você estivesse na frente dele, e aí Paulo está aqui assim, falando para você se fosse uma carta, e aí ele falou tudo de bom. Todos os mandamentos se resumem: amar ao próximo, tudo, e só amor, só paz e amor, tudo tranquilo. Aí Paulo dele fala assim, olha só, para tudo. O amor não faz mal para ninguém não, tá? Por quê? Porque nós temos essa tendência natural. Por exemplo, a gente está no trânsito. Dei esse exemplo semana passada. Muita gente riu, mas é verdade. Você está no trânsito, você vê uma vaga saindo a 200 metros. Você dá seta. Você está chegando na vaga, vê um cara te corta e entra na vaga. O que a gente fala? Glória a Deus. Glória a Deus.
Todo mundo fala isso, cara. Pô, o Manuel Peixoto tive só de arrumar vaga, cara. Tô aqui meia hora rodando, já gastei 2 bolinhas de gás procurando vaga. Pô, que isso, cara? Você acha, o que a gente tem que falar? Tranquilo, cara. Deus te abençoe. Vou para o próximo. Porque o amar ao próximo como a si mesmo, ver o bem do próximo antes do seu bem. A gente faz isso direto. Às vezes a gente empresta dinheiro para uma pessoa, aí um outro lembrete. Sabia que crente não deve emprestar dinheiro? Sabia disso? Cristão não deve emprestar dinheiro. O discípulo não deve emprestar dinheiro. Olha como é que eu fui subindo na escalinha. Crente, cristão, discípulo. O discípulo não deve emprestar dinheiro. Nem pegar emprestado. O discípulo deve dar. Você pode, você dá. Você não pode, você não dá. Porque se a gente empresta, a gente não pode cobrar. Mas não, no nosso universo a pessoa fala, mas aqui não é assim, né? No nosso universo a gente vai emprestar. Um mês depois a gente está na cola do cara. E aqui esses 500 que eu te emprestei. Tá errado, cara. Errado. Biblicamente falando, tá errado. Pô, não gostei do que você falou. O problema é seu, vai discutir com Deus, está escrito lá. Se você crê aqui, você tem que discutir com ele, não é comigo não. Eu só falo que está aqui. O cristão só pode dar. Esse é o tempo da graça. Entendeu como é que é a pegada? Então a gente tem tudo isso. O Paulo lembra pra gente, olha só, o amor não faz mal ao próximo. Não faz mal ao próximo. Lembre-se de quando você ficar nervoso, você não vai praticar o mal. Você não vai pisar na bola. Isso tudo faz a gente lembrar do quê? É como se Paulo estivesse contrastando. No tempo antigo você podia cobrar. Porque no tempo antigo tinha até um período para a pessoa ter o débito perdoado. Você sabia disso? Pra você ter uma ideia, por que essa lei funcionava antigamente e não funciona hoje? Antigamente, de 50 em 50 anos, todo mundo tinha todos os débitos perdoados. Olha que beleza. Imagina, você nasceu em 1980, quando é 2030, você podia fazer a dívida que fosse. Tá tudo perdoado. Olha só, que doideira. Era assim que funcionava. De 50 em 50 anos, todo mundo falava assim, acabou. Não precisa pagar ninguém mais. Então todo mundo corria para recolher o débito antes. Era como se as empresas de cobrança ficassem ligando, 2029, cara, 2029, vamos pagar isso aí que ano que vem eu não posso receber não. Era assim. Agora hoje, não é mais assim, porque hoje ninguém deve ter débito. Entendeu como é que funciona? Hoje, na graça, é você dá e pronto. Se você puder, você dá. Se você não puder, você não dá. E seja sincero, porque não tem nada melhor que ser sincero. Não é verdade? O irmão chega para você e fala, irmão, presta 500 reais aí, eu vi que você tem 1.000 na conta. Mas os 1.000 é para coisa que eu preciso usar, não é para você. Só isso, ser sincero, cara. Se você pode dar, você fala, não, posso te dar 5 aqui. Não posso te dar 1.000, posso te dar 200. Só ser sincero, se você for sincero, você não vai ter problema com ninguém. Você não vai ter que ficar correndo no caminhozinho. Entendeu? Na lei, tudo é negativo. A lei, a antiga parte, tudo é negativo. Repara para você ver, o sinal vermelho é para você não passar. É a placa de não pare. Tudo é negativo. Na graça tudo é positivo. Na lei tudo é não, não, não. Na graça tudo é sim, sim, sim. É assim que funciona. Se você entender isso daí, tudo vai mudar na sua perspectiva. Na lei é como se a gente fosse escravo. Escravo só recebe punição. Porque quando o escravo faz o trabalho bem feito, é obrigação dele. Então na lei nós somos escravos. Se você quiser viver de acordo com a lei, você vai ser escravo. Você só vai receber punição. Na graça, a gente recebe perdão. Porque se a gente errar, Deus fala assim, não, tá tranquilo. Tá tranquilo. É uma licença para errar? É isso que a gente está discutindo. Volta lá em Romanos 7 você vai ver. Não é uma licença para cometer o erro deliberadamente. Porque agora não é mais eu obedeço, Deus me aceita. Agora é Deus me aceita, então eu obedeço. Entendeu como é que funciona? Tudo é diferente, cara. E aí olha o que Paulo fala. Ele fala assim, contra o amor não há lei. Por isso que a gente chamou a mensagem de amor contra a lei. Nunca ninguém vai falar isso pra você, eu garanto pra você, nunca ninguém vai falar isso pra você. Olha só, você vai ser preso porque você amou demais. Isso não vai acontecer. Nunca, nunca. Eu garanto pra você, isso nunca vai acontecer. Ó, você vai tomar uma surra da polícia porque você levou 3 cestas básicas pro pessoal que precisava e agora a polícia vai te dar uma surra. Nunca. Isso não existe. Não existe lei contra o amor. Paulo escreve uma outra carta para outra igreja e fala assim, ó, todo esse fruto do Espírito, o amor, a bondade, mansidão, não existe lei contra isso. Nenhuma. Nunca ninguém vai falar isso. E aí olha só que interessante. Quando eu digo que o amor é contra a lei,
eu não estou querendo dizer que o amor quebra a lei, que o amor faz você cometer um crime. Estou querendo dizer que o amor é tão superior à lei, que a lei não significa mais nada para você. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um casal aqui na nossa igreja, que eu vou evitar falar o nome, mas todos vocês conhecem, porque como está gravado, vai online, a gente não pode usar os nomes por causa não só da privacidade deles, mas também por causa da decorrência legal do que está acontecendo. Se eles puderem vir aqui para frente, eu já falei com eles, eu vou mostrar para vocês, só para vocês entenderem a dimensão. Isso é só uma exemplificação do que é o amor contra a lei. Esse casal aqui, é difícil para eu não mencionar o nome, esse casal, junto com essa princesinha aqui, eles se depararam com uma questão legal, judicial, mas que tocou o coração deles. Pode vir para cá para que vocês quiserem. Tocou o coração deles. Essa menininha, a mãe dela não pôde criá-la, por inúmeras razões. Não vale a pena citar as razões aqui. A mãe dela não pôde tomar conta, e esse casal falou assim, olha só, eu não tenho, como o Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu posso dar com amor. Eu vou recolhê-lo. E aí eles resolveram tentar adotá-lo. Tem todo um processo legal, judicial, que a gente não sabe o desfecho ainda. Todos nós estamos orando para que isso ocorra da maneira legal. No Brasil a gente sabe que tem um processo a ser seguido, tem outras pessoas que talvez também queiram adotá-la, mas a gente vem orando para que ela já se identificou, eles têm cuidado dela como filho. Mas ainda que o desfecho não seja o que eles querem, eles não estão assim, se eu não for adotar, eu não vou criar. Se eu não for adotar, eu não vou alimentar. Olha que interessante. Eles recolheram ela, por quê? Porque o amor ele vai muito além da lei. O processo legal era deixar essa menininha lá, esperar o próximo da fila ia olhar para ela. Não gostei porque ela tem o cabelinho enroladinho. Eu quero o cabelinho lisinho. Isso é a lei, eles têm todo o direito de fazer. Mas o amor vai além da lei. Eles sentiram e adotaram no coração, e agora a gente espera o desfecho legal da situação. Isso aqui é o exemplo perfeito do amor contra a lei. Entendeu agora? Depois disso a gente não precisa pregar mais nada. Esse é o exemplo, porque foi isso que Deus fez contigo. Pegou? Você e eu não éramos parte da família. Você e eu não merecíamos ir para o céu. Você e eu pecamos. Está escrito lá, todos pecaram. Todos são destituídos agora. Você e eu não merecemos. Mas Deus olhou para nós e falou assim, mesmo assim, eu vou te adotar. Mas a lei... Olha, obrigado, pode voltar lá do seu lugar. Olha só que interessante. Deus fala assim, a lei não me interessa. Olha o que Deus diz, a lei não me interessa. Por quê? Porque Deus fez o que a lei não pode fazer. De acordo com a lei, eu e você deveríamos não aproveitar de Deus, deveríamos ir para um lugar que não é agradável depois da nossa morte. Você acreditando ou não, isso faz parte da nossa realidade. Todos nós vamos para um lugar. Uns vão para a direita, outros vão para a esquerda. Uns vão para cima, outros vão para baixo. Chame do que você quiser chamar. Uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Você e eu temos um destino. Você e eu temos um destino. E o destino é definido baseado naquilo que Ele fez. Porque Deus fez o que a lei não pode fazer. Eu e você não merecíamos. Mas ainda assim, Deus nos adotou. Então, um conselho para você. Hoje, quando a gente aprende de lei. Quer aprender a lei? Quer cumprir a lei? O meu próximo. Você vai ser bem sucedido. Porque a lei só mata. A lei só mata. Mas o amor traz vida. Esse é o amor que nós temos que viver. Esse amor. Nada mais que isso. Porque o amor é o cumprimento da lei. Uma das coisas que a gente também não tem costume aqui é apelar. A gente vem discutindo isso e a gente fala sobre... No domingo passado o pessoal falou assim, mas a mensagem acabou, parece novela.
no próximo capítulo, você não deu oportunidade para ninguém aceitar Jesus. Gente, a gente não aceita Jesus não, é Ele que nos aceita. A gente não tem nem como aceitar Jesus, é Ele que nos aceita. A gente não tem como amar, porque na semana passada a gente aprendeu, a gente só ama porque Ele nos amou primeiro. Então é desse amor que eu quero que você entenda. É esse amor que eu quero que você saia daqui hoje, pensando, olha só, eu fui tocado, agora eu entendi. E aí você vai começar a caminhar com Ele. Caminhando com Ele, você vai entender o que é esse amor. Amém?